Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre tempos verbais. Verbo é uma classe gramatical que vai trabalhar com a ideia de tempo. É a única classe aí que nós podemos estar trabalhando essa noção de tempo. Nós já vimos substantivo, artigo, adjetivo, numeral. E já falamos em alguns momentos também sobre os verbos, quando nós separávamos as nossas orações em dois blocos, o sintagma nominal e o sintagma verbal. Lá no sintagma nominal, o nosso núcleo é o nome, representado pelo substantivo. Já no sintagma verbal, o nosso núcleo é o verbo. Isso quer dizer que, ao separarmos uma oração, nós temos que identificar se há verbo presente. Se isso ocorrer, nós temos uma estrutura chamada de oração, ou que vocês viram lá no início do ano, frase verbal. Então, o verbo, como ele trabalha com a ideia de tempo, nós teremos aí 3 tempos básicos que vão nos levar, então, a compreender essa estrutura verbal. E a partir de agora, nós vamos ver, então, que estrutura é essa de tempo. Porque eu tenho verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Como que eu faço, então, para separar esses verbos por conjugações? Nós temos aqui uma dica. Esse material está no caderno de atividades de vocês, então fiquem tranquilos, depois é só vocês irem lá, passarem o texto naquelas caixinhas de texto que são mais importantes. Então vamos ver aqui. Esses verbos são divididos em 3 conjugações. Quando eu falo em primeira conjugação, o meu verbo vai ter a terminação ar, como amar, comprar, andar. Ou seja, eu trago o verbo para a sua forma original, que nós chamamos de infinitivo, são os verbos com suas terminações. Então, todos os verbos com a terminação a estarão fazendo parte, então, da primeira conjugação. Segunda conjugação, todos os verbos com a terminação e, comer, correr. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, nós temos aqui, partir, sorrir. Então, para eu identificar a conjugação que esse verbo pertence, eu trago ele para essa forma chamada de infinitivo, ou seja, com as terminações a, e e i no final do verbo. E eu quero fazer uma observação aqui, para a segunda conjugação. Lá na nossa videoaula, eu frisei para vocês também que na segunda conjugação nós teremos os verbos terminados em or. O verbo por e seus derivados, como repor, por. Esses verbos, eles fazem parte também da segunda conjugação. Não há na língua portuguesa nenhum verbo terminado em or, tá, pessoal? Então, todos os verbos terminados em a, primeira conjugação. Todos os verbos terminados em e, segunda conjugação. E também os verbos terminados em or e todos os verbos terminados em i, terceira conjugação. Lá no caderno de atividades, vocês podem anotar também, depois, dentro desse quadrinho aqui, a terminação or. Lembrem de colocar o hífen na frente, tá bom? Porque isso aqui é uma terminação, isso quer dizer que eu tenho algo escrito antes, por isso é necessário a presença do hífen. Então, nós temos aqui as 3 conjugações para identificarmos, então, a que conjugação esse verbo pertence. Quando se fala em verbo, nós temos os chamados modos verbais, ou seja, a forma como eu estarei conjugando esses verbos, eles vão me indicar que modo eu tenho ali dentro da estrutura. Nós temos 3 modos verbais aqui: indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro desses 3 modos verbais aqui, cada um deles vai expressar uma forma de que esse verbo seja trabalhado dentro do contexto. Então, olha só, modo indicativo. O que ele vai trazer ali dentro do verbo? Um fato certo.
uma realidade. Então, é importante que depois vocês passem o marca-texto aqui, ó, nessas palavrinhas aqui de baixo, ó, dado como certo. Então, todas as vezes que o meu verbo estiver no indicativo, eu estarei trabalhando com fatos certos. Já no subjuntivo, vai ser exatamente o contrário do indicativo. Se aqui no indicativo o meu fato é certo, no subjuntivo eu vou trabalhar com hipóteses incertos. No meu imperativo, nós vamos trabalhar com ordem, conselho ou pedido. Dentro dos 3 modos verbais, nós vamos ter, então, cada um deles trazendo, então, algo relacionado ao verbo. Indicativo, fato certo, subjuntivo, incerto, e o imperativo, dependendo da forma como eu vou utilizar o modo imperativo, eu posso trazer uma estrutura de ordem para o contexto, pode ser um conselho, dependendo daquilo que eu estou falando, e um pedido. Então, as palavras-chave que vocês vão marcar no caderno de atividades é indicativo, certo, fato certo, subjuntivo, incerto, imperativo, ordem, conselho ou pedido. E agora nós vamos ver então os tempos verbais. Lá no início eu disse a vocês que o verbo ele trabalha com tempo. É a única classe gramatical que vai trabalhar então com a noção de tempo dentro da sua estrutura. E esse tempo são 3 tempos básicos aqui, ó. O pretérito, que é o nosso passado, o presente e o futuro. Por que 3 tempos básicos aqui? Porque o pretérito e o futuro, ele terá algumas divisões aqui. Nós vamos ver 3 tipos de pretérito e 2 tipos de futuro. Quando fala em verbo, eu vou ter exatamente 3 tempos básicos: pretérito, presente e futuro. Uma dica para identificar o verbo dentro de uma estrutura. Eu preciso reconhecer lá no exercício o verbo, saber qual é a aplicação que ele pertence e também o tempo que ele está trabalhando. A primeira dica, o verbo, vou fazer o quê? Verificar se aquela palavra me permite trabalhar com essa ideia aqui, ó, de tempo. Ou seja, eu vou pegar essa palavra que eu acho que é verbo e vou estar aí brincando com esses tempos. Se essa palavra permitir que ela em pretérito, presente ou futuro, o que eu terei aqui? Um verbo, porque é a única classe gramatical que me permite isso. Estou observando um exercício lá na letra A e apareceu para mim um verbo, a palavra correu. Eu acho que correu é um verbo. Quando eu falo o menino correu na rua, a palavra correu lembra essa ideia de tempo, mas eu quero confirmar se o correu é um verbo. Ah, deixe-me ver. O menino correrá na rua. O menino corre na rua. Reparem aí que o verbo correr, ele passou por 3 tempos diferentes. Quando eu disse correu, que era o que estava lá no exercício, lembrou a ideia de passado. Então, eu tenho um pretérito aqui. Quando eu disse corre, eu consegui trazer esse verbo para o presente. Quando eu falei correrá, eu trouxe a ideia de que futuro. Ou seja, o correu, lá no meu exercício, realmente é um verbo. Por quê? Ele permitiu a variação dos tempos verbais básicos, que são pretérito, presente e futuro. As outras classes gramaticais que nós já conhecemos, elas não nos permitem fazer isso. O que eu posso, no máximo, fazer? Colocar do singular para o plural, às vezes feminino ou masculino, mas ideia de tempo não, porque a única classe que vai nos permitir é a classe chamada verbo.
Então, sempre para confirmar se aquela palavra ali é um verbo, fica a dica, então, de vocês trabalharem com esses 3 tempos básicos. Se essa palavra te permitir, o que vai acontecer? Vocês irão ter a certeza que aquela palavra ali é um verbo. Então, nós já vimos conjugação, verbos terminados em ar, primeira conjugação, verbos terminados em e ou o, segunda conjugação, e os verbos terminados em ir, terceira conjugação. Vimos que há 3 modos verbais. Modo indicativo, expressa um fato certo. Modo subjuntivo, hipótese, fato incerto. Modo imperativo, ordem, pedido ou conselho. Temos 3 tempos básicos para os verbos: pretérito, que é o passado, presente e o futuro. Logo em seguida, nós vamos ver o seguinte: o modo indicativo, que já sabemos que expressa um fato certo, ele tem aqui, ó, as suas divisões. Reparem que logo no início nós trabalhamos aqui, ó, os 3 tempos básicos: o pretérito, fatos ligados ao passado; presente, fatos que ocorrem num determinado momento, como agora nós estamos tendo a nossa aula, então isso é um presente; e o futuro, algo que ainda vai acontecer. Mas esse pretérito aqui, chamado de passado, e o futuro, tem suas divisões. Reparem que aqui, ó, da caixinha de pretérito, que significa passado, nós temos 3 pretéritos aqui. E aqui no futuro também nós temos 2 divisões: o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então vamos compreender a diferença, então, desses 3 pretéritos. Se eu já sei que pretérito lembra passado, olhem o que aparece embaixo: pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Os 3 trabalham com essa mesma ideia de passado, mas há uma diferença entre a forma como eu vou trabalhar esse passado. Quando eu falo pretérito perfeito, indica que os fatos já aconteceram. Isso quer dizer que quando eu falei lá, o menino correu na rua, o fato já aconteceu porque é passado e ponto. Então, por isso que ele se chama pretérito perfeito. Aquela ação foi totalmente realizada. Quando eu falo imperfeito, prestem atenção que aqui, ó, eu já tenho uma diferença entre as duas. Se aqui foi tudo certo, concluído, realizado, o imperfeito tem que ter algo que diferencia o pretérito perfeito. Olha o que aparece aqui. Indica fatos que ocorreram durante um período no passado, ou seja, eles tiveram uma determinada duração. Quando eu disse, o menino correu na rua, fato realizado. Quando eu vou me referir ao pretérito imperfeito, ou seja, ainda ocorreu durante um determinado no passado, um tempo, eu vou dizer o quê? O menino corria pela rua. Reparem que dá a ideia de que, então? Que esse fato ainda teve uma duração no passado. E o mais que perfeito indica um evento que ocorreu antes de outro no passado. O menino correra na rua durante o dia. Então, olha, as 3 formas são passado, porém há uma diferença entre eles. O pretérito perfeito vai então trabalhar com uma situação concluída, realizada. O pretérito imperfeito vai dar a ideia de que algo aconteceu durante um determinado tempo no passado. Professora, mas como que eu vou saber exatamente qual é o pretérito perfeito e qual é o imperfeito? Vai uma outra dica agora. Quando vocês estão lendo o exercício e pedindo para vocês reconhecerem que tipo de pretérito foi utilizado, vocês vão observar que ao ler fica claro que um fato já aconteceu, e isso aí vai trazer a ideia então de que o meu pretérito é perfeito. Eu terei na minha leitura algo que vai remeter à ideia então
de que essa ação no passado ainda continuou durante um determinado tempo, então eu vou ter a certeza que o pretérito utilizado no contexto é um imperfeito, e o mais que imperfeito eu também vou ter a ideia dentro da estrutura de um fato que ocorreu antes de outro. Então a própria leitura vai conduzir a vocês a identificarem que tipo de pretérito está sendo utilizado ali. O futuro, nós vamos trabalhar com a mesma ideia do pretérito. Nós temos aqui, ó, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Qual a diferença entre os dois aqui? Futuro do presente, um fato que ainda vai acontecer. Ou seja, eu ainda vou trabalhar com algo que irá acontecer. Então, por exemplo, o menino correrá na rua. Ou seja, isso ainda vai acontecer. Diferente de quando eu disse que o menino correu na rua. Reparem que aqui, quando eu disse correu, eu trabalhei com algo que já aconteceu. O menino correrá na rua, algo que ainda vai acontecer. Então, o futuro do presente ele é fácil de ser identificado, justamente porque ele trabalha com a ideia de algo que ocorrerá. O futuro do pretérito indica um evento ou um fato que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado. Então, ou seja, eu vou trabalhar com um futuro aí que está ligado ao passado, ou seja, pode acontecer, ou seja, ainda tem essa possibilidade, ou poderia ter acontecido. Ou seja, eu tenho duas ideias aí de futuro e por isso que ele trabalha com o futuro do pretérito. Então, vamos recapitular aqui. Modo indicativo. Seria interessante vocês colocarem depois lá no caderno de atividades uma setinha aqui ao lado e colocarem assim, fato certo, que é exatamente o que o modo indicativo trabalha. Temos os três tempos básicos aqui: pretérito, palavra-chave, passado. Vocês podem marcar as duas aqui. Presente, momento, palavra-chave aqui também. Futuro, algo que ainda vai acontecer. Lembrando que o pretérito é dividido em três tipos. O pretérito perfeito, aí vocês vão marcar aqui, ó, como palavra-chave, fatos que já ocorreram, já foram totalmente realizados, concluídos. O pretérito imperfeito, ó, ele dura um período, ele tem uma certa duração. Então, vocês podem marcar aqui, ó, pretérito imperfeito, certa duração no passado. Então, olha aqui, ó, pretérito perfeito, já aconteceram. Pretérito imperfeito, certa duração no passado. Pretérito mais que perfeito, ocorreu antes de outro. Por que isso? Aqui fica mais fácil vocês identificarem a diferença dos três. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, no futuro. Futuro do presente vai acontecer. Futuro do pretérito pode acontecer ou poderia ter acontecido. Essas palavras-chave aqui vão auxiliar vocês diretamente a reconhecerem quais são os tempos trabalhados dentro do modo indicativo. Já sabemos que é fato certo, sabemos que tem três tempos básicos, que é o pretérito, o presente e o futuro. O pretérito com as suas três divisões, já ficamos aqui também focados na palavra-chave, e o futuro também. Detalhe, pessoal, no presente, reparem que não tem nenhuma outra caixinha de texto aqui. Só para o pretérito e para o futuro que nós temos aqui as divisões. O presente não tem, ok? Então, reparem que aqui, ó, não há nada. É só em relação ao pretérito e em relação ao futuro. Então, fazendo essas marcações aí, vai ajudá-los bastante. E agora nós vamos ver aqui duas terminações que causam muita confusão, principalmente na escrita. É muito comum, na hora de escrevermos alguns verbos, as pessoas se confundirem com essas duas terminações aqui, ó, ão e an. Reparem que eu pronunciei de forma diferente, justamente porque as duas indicam tempos verbais diferentes. Mas muitas pessoas costumam trocar essas terminações
E às vezes a ideia que está sendo colocada lá no contexto é uma e a escrita está indicando outra. Então é muito importante que vocês diferenciem essas terminações aqui em relação ao tempo que vocês estão utilizando. Por quê? Lá na atividade de redação da professora Fabrisa, se eu não tiver atenção com essas terminações, eu posso fazer uma produção de texto com alguns erros. E aí o que vai acontecer? Na hora lá da leitura da minha redação, eu vou observar que aquele aluno está trocando as terminações verbais. Por exemplo, ele está escrevendo um texto todo no passado e está utilizando a terminação ão. Ou seja, a ideia trabalhada no texto é passado, só que a escrita, por ter essa terminação aqui, traz a ideia de futuro. Então, vamos marcar aqui, ó, palavras-chave também. Ão, futuro. Ão, passado. Então, eu tenho que ter muita atenção naquilo que eu quero trazer. Se a minha ideia, trabalhada dentro do verbo, for de futuro, o que eu vou fazer? É essa terminação aqui que eu vou utilizar no meu. Ah, mas a ideia que eu quero trabalhar é de passado. Então, eu vou utilizar esta terminação aqui, ó. Vamos ver aqui a diferença, olha. Mês que vem, ou seja, mês que vem, o mês ainda não chegou, ou seja, é algo que vai acontecer. Então, a minha ideia aqui é de quê? Futuro. Então, o meu verbo tem que receber esta terminação. Mês que vem, meus amigos partirão para estudar em outro país. Mês que vem, futuro, partirão, terminação que traz exatamente a ideia de futuro para o meu verbo. Já aqui, se eu vou trabalhar com passado, é algo que já aconteceu. Ontem já traz a ideia de passado. Meus amigos partiram para estudar em outro país. Reparem que aqui, ó, a gente está falando de amigos que foram estudar em outro país. Só que aqui, eles ainda irão para outro país estudar. E aqui, eles já foram. Então, essa ideia que nós temos aqui de terminações, ela vai trazer exatamente a ideia de futuro ou de passado. Então, é muito comum as pessoas trocarem essas terminações aqui. Então, vocês precisam saber, a ideia que eu vou trabalhar é futuro, então eu vou ter que usar essa terminação aqui, o ão, o a, o ó com o tio. Ah, não, mas a ideia do contexto é passado. Eu vou terminar usando ão no final do verbo. Então, ó, futuro, ão. Passado, ão. Então, reparem que tudo isso aqui está ligado a tempo. Pessoal, tudo está no caderno de atividades, tá bom? Depois vocês podem lá estar acompanhando. No próximo encontro, vocês já podem até deixar, então, o caderno de atividades aí, mas não tem problema, porque isso aqui também está sendo gravado e vocês depois vão receber o link para acessar mais uma vez, ok? Continuando aqui, vocês realizaram algumas atividades relacionadas a essa estrutura chamada verbos. Reparem aqui que nós temos uma tirinha. E aqui na letra A, a pergunta é: indique as formas verbais presentes no primeiro e no terceiro quadrinho. Pessoal, lembrem que as tirinhas são compostas de quadrinhos. Aqui nós temos quantos quadrinhos? 4. Mas ele quer que eu visualize o primeiro quadrinho e o terceiro quadrinho. Ah, professora, mas como identificar um verbo? Lembra a dica que eu dei? Quando eu preciso reconhecer verbo, eu vou procurar exatamente aquela palavra que trabalha com a ideia de tempo. Eu já sei que o tempo são 3 básicos: o pretérito, passado, o presente e o futuro. Então, a única palavra que vai me trazer esta ideia é o verbo. Então, eu tenho que observar todo o contexto do quadrinho e identificar esta palavra. E ele pede que isso seja feito também no terceiro quadrinho. Primeiro quadrinho, qual é a palavra que eu tenho aqui, entre todas, que traz a ideia de tempo? É,
Lembrem-se das aspas, tá? Porque nós estamos transcrevendo aqui da tirinha. E no terceiro quadrinho, fico. Olha o que diz o terceiro quadrinho. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Reparem que a única palavra que traz a ideia de tempo é a palavra fico. As demais não trazem essa ideia. A mesma coisa acontece lá no primeiro quadrinho. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. De todas as palavras presentes aqui neste balão, a única que me traz referência de tempo é o é, assim como no terceiro quadrinho, fico. Letra B, ele pede, transcreva um verbo da tirinha que esteja no presente. O que o presente indica? Algo que está acontecendo. Nós temos aí o próprio é. Teríamos outros verbos? Sim. Então, nós temos aqui ó, a ideia de presente dentro do contexto. Letra C. Quais são as formas verbais do quarto quadro que estão no pretérito perfeito? Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Pretérito indica passado. Perfeito. O que nós vimos anteriormente lá? Que o pretérito perfeito indica uma ação totalmente realizada no passado. Lá no nosso quarto quadro, nós teremos, então, esses verbos aqui. Quais são eles que vocês identificaram aí? Subiram e tentes, que está na segunda pessoa. Então, nós temos aqui, ó, dois verbos aqui, exatamente na ideia de passado perfeito, ó. Tentei e subiram. Pretérito passado perfeito, ação realizada. Que forma verbal do terceiro quadro está no presente do indicativo? Presente, fato que está acontecendo no momento. Eu tenho fico. Por isso que aqui na letra B, nós não poderíamos ter colocado o fico também como uma resposta, porque a ideia de tempo verbal aqui, ó, é diferente. Aqui eu tenho presente no é e no fico eu tenho a ideia de pretérito perfeito. Lembrem-se das aspas, tá? Porque vocês estão tirando aqui da tirinha e vamos então colocar sempre em todas as respostas. Então, aqui o que ele trouxe? Ideia de tempos verbais. Trabalhamos aqui com o presente e trabalhamos com o pretérito perfeito, que é uma ação totalmente realizada. Logo depois, vocês fizeram um outro exercício que vocês precisariam identificar os verbos, dizer o tempo e o modo verbal que ele está. Então, vamos aqui ver cada parte do exercício. São 3 coisas que vocês tinham que fazer. Achar o verbo. Lembrando da dica. Verbo, palavra que vai indicar tempo. O tempo se divide em 3 básicos: pretérito, presente e futuro. O modo verbal que nós estamos trabalhando é o modo indicativo, que é o que está no slide anterior. O que é modo indicativo? Fato certo. Então, vamos ver aqui. Vou começar com o microfone ligado. Eu vou pedir para desligar, por favor. Daniela quis mais sorvete. De todas as palavras aqui, reparem, Daniela jamais poderia ser verbo, mais também não, e nem sorvete. Qual a palavra que trouxe a ideia de tempo? O verbo quis. Tempo, pretérito perfeito, ou seja, passado, passado com a ideia de ação realizada. E o modo indicativo, porque expressa um fato certo. Ó, 3 respostas o exercício pediu. Identificar o verbo, vimos que é o quis, que as demais palavras não trabalham com essa ideia. O tempo, pretérito perfeito, porque é um passado realizado. E o modo que nós estamos estudando agora é o modo indicativo, que indica um fato certo. Vou trabalhar o mesmo raciocínio nos demais exercícios. Eu e meus amigos faremos uma longa viagem. Eu não pode ser verbo, e não pode, meus também, amigos não, uma longa e viagem. Repare que eu fui eliminando tudo,
porque já é nítido que essas palavras aqui não podem ser chamadas de verbos. Qual é a única que traz a ideia de tempo aqui para mim? Faremos. Verbo, faremos. Ó, pessoal, ponto e vírgula, tá? Para separar cada parte da resposta. Verbo, dois pontos, quis, ponto e vírgula. Tempo, dois pontos, pretérito perfeito, ponto e vírgula. Modo, dois pontos, indicativo. O ponto e vírgula aqui, ó, é usado para separar cada parte da resposta. E no final, o ponto final mesmo. Eu e meus amigos faremos uma longa viagem. Olha a ideia agora que eu estou trazendo aqui de tempo. Futuro do presente, algo que ainda vai acontecer. Então, nós temos aqui o verbo faremos, tempo, futuro do presente, porque não tem nada ligado aqui a um passado que poderia ou não acontecer, e o modo indicativo. Olha como fica fácil identificar o verbo se nós fizermos a leitura desta forma. C. Todas as noites assistimos à televisão. Claro que o meu verbo só pode ser assistimos. As outras palavras presentes na frase não trabalham com a ideia de tempo. Qual é o meu verbo, então? Assistimos. O tempo presente e o modo sempre indicativo, que é o modo que a nossa unidade está trabalhando. Mara não chora nunca. Verbo chora, tempo presente, modo indicativo. Nunca estudei tanto na minha vida. A única palavra aqui que traz ideia de tempo é estudei. E esse tempo aqui é o pretérito, porque está ligado ao passado, perfeito, porque é uma ação realizada, modo indicativo. Observem que ao ler cada uma dessas letras, as palavras que compõem todas essas estruturas, ao lermos cada uma, fica evidente qual é o verbo presente em cada uma. Logo que eu identifico o verbo, é fácil também saber o tempo que está sendo trabalhado, porque dentro do contexto já traz a ideia para mim, ou de presente, ou de pretérito, ou de futuro. O presente não tem nenhuma subdivisão. O pretérito e o futuro, sim. Aí, neste caso, pessoal, professora, eu coloquei lá no dia do meu exercício só pretérito e só futuro. Vocês não podem fazer isso, porque o pretérito tem 3 tipos: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O futuro também se divide em 2, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, neste caso aqui, ó, quando o exercício tiver a ideia de passado, eu tenho que identificar que tipo de pretérito eu tenho, e se for no futuro, a mesma coisa. Eu também vou trabalhar com a especificação dele. Combinado, pessoal? Então, para o pretérito e para o futuro, vocês precisam identificar que tipo é, tanto do pretérito quanto do futuro. Logo depois, nós tínhamos uma outra atividade que dizia assim: escolha a alternativa correta para preencher as lacunas com verbos no presente do indicativo. Então, reparem que ele já falou qual é o tempo que eu preciso colocar nesses espaços aqui. O presente indica o quê? Algo que está acontecendo. Então, na primeira, que eu tenho a letra A, B, C e D, com as seguintes opções: ficava, fico, ficara e ficarei. Reparem que o próprio jeito de fazer a leitura, a forma como eu trabalho a leitura desses verbos, já mostra para mim qual é o verbo certo para este exercício, que é a letra B. Eu sempre fico enjoado. Você pensaste, pensava, pensa ou pensou? Pensa. Porque olha só, a ideia trabalhada é de presente, algo que está acontecendo. Fácil também de identificarmos aqui. Então, a primeira alternativa é a letra B, a segunda oração é a letra C. Aí nós temos nós, nossas refeições em casa. Presente, fazemos, façamos, fizermos ou fazemos. Nós fazemos
nossas refeições em casa. A segunda tigela, for, ser, fosse ou é? Fácil. A segunda tigela é sempre melhor. Ainda que todos saiam, permaneço, permaneci, permanecerei ou permanecia. Permaneço, porque o exercício está pedindo presente. Quando partes, aqui nós temos uma segunda pessoa, nós temos deixas, deixarás, deixaria ou deixá-lo. Deixas, quando partes, deixas, saudades. A segunda pessoa, pessoal, que é o tu ou vós, ela não é muito utilizada, ok? Mas existem algumas estruturas que utilizam a segunda pessoa, que é o caso aqui desta estrutura, ok? Marcos e eu emprestaria, repare que já não está dando nenhuma ideia de presente aqui. Emprestaríamos, emprestaremos ou emprestamos. Marcos e eu emprestamos o caderno sempre que nos pedem. Todas as alternativas aqui estão trabalhando com o presente. Os outros verbos que aparecem aqui, as outras opções, estão trabalhando com ideias de tempos diferentes, outros tempos verbais. É muito importante que vocês observem como este exercício aqui ele foi bem específico. Ele trouxe a ideia de verbo no presente. Então, eu não poderia aqui trazer uma outra estrutura que não fosse o presente. E aqui nós temos exatamente um exercício onde vocês estariam utilizando as duas terminações. Aí lá no caderno, dica, futuro, passado. Porque aí eu já sei, dentro do contexto, qual a ideia que eu vou trabalhar. Se essa daqui trabalha com a ideia de futuro, eu tenho que utilizá-la dentro do texto, onde vai trazer a ideia de que algo vai acontecer. E essa daqui, passado, ou seja, já ocorreu. Então, nós temos aqui, algumas alternativas que vocês teriam que ver qual das duas se encaixaria melhor. E aí eu tenho que lembrar que ideia está sendo trabalhada. Olha uma dica aqui no início do texto. Assim que souberam na semana passada. Olha só, já tem a dica aqui do tempo. Isso poderia ser emitiram. Se eu colocar o aqui, vai ficar emitirão. Reparem que a pronúncia modificou. Por que isso aconteceu? Porque eu alterei o tempo verbal. Semana passada já aconteceu. Então, emitirão. Agora, o que ele fala logo em seguida? Foi emitido um alerta à população. Todos deverão estar atentos. Olha só, é algo que vai acontecer a partir dali. Então, aqui eu tenho outra ideia de tempo. Os noticiários já avisaram a população. Então, aqui, semana passada, lembra a ideia de passado, então a terminação todos deverão estar atentos. Os noticiários já avisaram. Esse já aqui, também traz a ideia de passado. Porque se eu colocasse o aqui, vai ficar assim: os noticiários já avisarão a população? Não, porque isso aqui já aconteceu. Logo em seguida, nos próximos dias. Reparem que tem outras palavras no texto que fazem com que vocês identifiquem qual é a ideia de tempo trabalhado. Então, nos próximos dias, pessoas sairão do estado em busca de locais mais protegidos. Então, reparem que dentro dessa caixinha de texto aqui, outras palavras que não são verbos ajudam a identificar qual terminação utilizarmos aqui. Essa primeira que indica futuro e essa daqui que indica passado. Tivemos aqui, semana passada, terminação deverão estar atentos, indica futuro. Já, ou seja, algo que aconteceu. Passado, sairão, próximos dias. Isso ainda vai acontecer. Então, é muito importante vocês analisarem toda a estrutura do texto
para não trocarem essas duas terminações aqui. E o exercício 5 diz assim: a frase a seguir está adequada? Justifique sua resposta. O exercício está trabalhando com essas terminações aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que analisar se o contexto trabalha com presente, com passado ou futuro. É o que eu falei para vocês lá no slide anterior, que as pessoas, na hora de escreverem, trocam essas terminações. Olha a primeira palavra que aparece aqui na frase. Ontem. Lembra que eu acabei de falar aqui na 4 que tem algumas palavras que nos ajudam a identificar qual dessas duas terminações usarmos? Se eu estou falando de ontem, a minha ideia aqui no texto é de passado. Nada a ver com futuro. Olha o que aconteceu aqui. Ontem, ao ler o jornal da semana passada, outra ideia de passado aqui. O que vocês acharão das notícias lidas? Foi ontem, a notícia estava na semana passada. Reparem que aqui, a minha leitura não condiz com o tempo trabalhado na frase. Então, essa frase está o quê, pessoal? Errada. Essa terminação aqui é para o futuro. E eu tenho duas ideias de passados aqui dentro do texto. A palavra ontem, que é um advérbio de tempo, e semana passada, que é uma expressão também ligada ao passado. Olha só, a frase está inadequada. O verbo deveria estar no pretérito perfeito. Com qual terminação? Acharam. E não no futuro, ok? Reparem que aqui ele trabalhou o pretérito perfeito, ação realizada, e aqui, acharão da ideia de futuro do presente, algo que vai acontecer. Então, torno a falar, o pretérito precisa ser identificado qual o seu tipo, e o futuro também. Então, a resposta completa para 5, a frase está inadequada, a frase está errada, pois o verbo deveria estar no pretérito perfeito. E aqui, do indicativo, que é o modo que nós estamos vendo, entre parênteses, a forma correta que o verbo deveria ter sido utilizada, e não no futuro do presente, como foi utilizado aqui. Então, reparem que o próprio contexto já nos sinaliza aí quais são as terminações verbais. Então, dando uma pincelada para fecharmos aqui. Nós temos 3 conjugações. Primeira conjugação, todos os verbos terminados em A. Segunda conjugação, todos os verbos terminados em E ou O. Terceira conjugação, verbos terminados em I. 3 tempos básicos: pretérito, que é o passado, presente e futuro. Temos 3 modos aí. O modo indicativo, que é o que nós estamos estudando. Os verbos vão indicar fatos certos. Modo subjuntivo, fatos incertos ou hipotéticos. Modo indicativo, ordem, pedido, conselho. E aí, dentro do modo indicativo, nós temos lá o pretérito se dividindo em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro, nós temos aí a divisão do futuro do presente e do futuro do pretérito, ok?